Bom dia, Expressionauta, tudo bom? Sou Carlos Krebs e começa agora o Duplo Expresso desta terça-feira, 30 de abril de 2019. Thaís Moia, bom dia. Você tinha proposto outro tema, mas aí eu fiz uma intervenção, não costumo fazer isso, mas falei, não, vou pedir para a Thaís Moia falar sobre a questão da entrevista do Lula nessa semana, deixa o tema que é tão importante também quanto para a semana que vem, mas nessa semana a gente precisa ouvir ela, porque afinal ela foi uma testemunha ocular da história. Não, e até mesmo porque ela é ótima em ler entrelinhas, né? E teve Exatamente. muitas entrelinhas nas 2 horas que foram E, apresentadas. além de tudo, não só a Thaís Moia é uma testemunha ocular da história lá no sindicato, como ela é alguém que acompanhou muito de perto a questão processual. Assim, eu acho, eu acho que Thaís Moia e eu fomos as pessoas no Brasil que mais acompanharam a questão ali do processo do Telecat. Então, também ela sabe todos esses aspectos. Bom dia, Thaís Moia, bem-vinda mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia a todo mundo que está assistindo, Rômulo, Zeoc, Krebs, Camila, vão estar aqui de volta. Pois é, eu confesso que eu demorei um pouco para assistir, porque é muita coisa envolvida, né, gente? Muita emoção, porque não é só uma questão de empatia e de respeito por ele, mas é saber que aquela entrevista era uma cartada para o contexto nacional, não só nacional, latino-americano, porque a gente sabe que o futuro do Brasil tem impactos mundiais. Então, assim, eu demorei e foi bom, porque assisti um pouco mais calma, né, e já tinha spoilers da entrevista, então eu pude assistir uma vez inteira e depois retomei alguns pontos que eu achei importantes. E eu propus o título de Os Não Ditos, de Lula, porque obviamente eu li o seu artigo, estou tentando acompanhar a repercussão, vendo outras maneiras de olhar o fato, e eu acho que é importante a gente pensar nas possibilidades dos não ditos, né? Eu já vou explicar um pouco isso, mas uma coisa que a gente não pode ignorar, e seria muita ingenuidade, é achar que o Lula deu aquela entrevista e falou 100% do que ele acredita e do que ele quer. Então, assim, assim, acho que nem as crianças têm tanta falta de sagacidade, né? Elas conseguem observar o contexto. Então, assim, é óbvio que houve muita negociação ali em todos os sentidos, assim, tanto nas negociações judiciais, não foi... A gente sabe que o Lewandowski aprovou e tal, mas tem toda uma questão de argumentos que a Folha fez ali no corredor com o assistente, né? Que o juiz tem, o ministro tem, o que a Bergamo comprometeu, o El País, tem também as questões do que os advogados disseram para o Lula, tem ali questões de troca de olhar. Se você prestar atenção na entrevista, você vê, né, questões... você levantou sobre quando ele começou a falar da vulnerabilidade da família dele. Por exemplo, isso foi colocado faltando 2 minutos para acabar a entrevista. Sendo que era nítido que não iam dar colher de chá e dar... fica mais meia hora para falar. Então, assim, estrategicamente foi perguntada 2 minutos, no meio Prestem atenção, volte nesse momento quando vocês puderem. Quando ele está respondendo que ele fala, praticamente, minha família está fodida, e ele está falando isso, ele olha para o canto, assim, ó, da sala, e eu olhei o relógio, já estava 1h59 e alguns segundos. Provavelmente é como a gente está numa palestra, né? A pessoa fica, sei lá, levanta um cartaz e fala 2 minutos, 1 minuto. Nitidamente avisam que ele tinha que terminar a entrevista, né? Avisaram. E como todo orador, eu, sim, uma pesquisadora, professora, qualquer pessoa, né, que tem ali, que está fazendo uma palavra pública, está passando uma mensagem, você quer ter uma conclusão, né? Então, nitidamente você percebe que ele foi atropelado, inclusive no que ele estava falando da família, para seguir para uma conclusão de toda a entrevista, vai saber quando que ele vai poder falar de novo. Parece que no mesmo dia o STF aprovou a entrevista da TVT, mas eu acho que ele nem estava sabendo na hora, e isso pode ser, enfim...
Então, detalhes, né, assim, e que precisam ser observados. E, então, assim, eu acho que muitas coisas podem ser especuladas. Aí, quando eu falo especular, é no bom sentido da palavra, não de ficar inventando fofoca, mas especular no sentido de analisar, de observar, de contradizer. Mas eu acho que um pressuposto básico para que seja qualquer coisa levada a sério é de que o Lula não pôde ser 100%, ele não falou tudo o que ele queria, o que ele gostaria. Houve ali muita negociação. E acho que isso é importante para pensar, trazendo até a importância da sociologia, já que foi colocado em xeque, né, esses tempos, propositalmente para nos distrair, mas uma das grandes preocupações da sociologia é entender a dinâmica institucional dos valores que levam a determinadas ações, né? O Weber foi um dos que colocou como um dos maiores teóricos sobre isso, essa relação da ação do indivíduo com a relação dos valores e as instituições colocadas. E uma historiadora contemporânea nossa, John Scott, ela complementou isso, dizendo que, para além de observar o contexto institucional, social, que faz o indivíduo tomar aquela decisão ou outra, é fundamental que a gente lance luz para o passado daquele indivíduo, para o percurso que levou ele até ali, né? Se você não entender o caminho, o que foi negociado, o que foi perdido, o que ganhou, sabe? Você perde o potencial da fala. E essa discussão é importante nas ciências humanas, porque muito se discute sobre a fala, né? Assim, o poder da fala, o lugar de fala, a história escrita só pelos vencedores. Então, isso é sempre muito discutido, e pensar sobre o percurso que levou até aquela ação, aquela fala, traz a possibilidade de você questionar a fala, porque a fala ou a ação, ela não é imaculada. Então, assim, não é porque, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa, daí eu tenho lá uma entrevista, defini o meu universo, fiz o questionário e eu vou ouvir a pessoa. É um pressuposto da sociologia, das ciências sociais, de que a fala, a resposta, ela faz parte do contexto. Você não pode simplesmente ouvir o que foi dito e falar, é isso. Né? Você não pode pegar os sujeitos da sua pesquisa e simplesmente, não, você tem que ter todo o percurso, o contexto que está dado texto, ali. E fora isso, só no evento mesmo, você está falando de fazer uma pesquisa prévia, mas também você não pode, por exemplo, é muito diferente você assistir o vídeo daquela entrevista e você ler uma transcrição. Então você tem que ver o texto e o subtexto, tudo isso que você reparou no olhar e não sei o quê. Quem só leu a transcrição não viu isso, né, Thaís? Sim. E em relação à brincadeira dos não ditos, tem tanto, acho que eu separei 3 maneiras de não ditos, né? O não dito mesmo que foi omitido, que daí você pode perceber se foi de propósito ou não. O não dito que é aquilo que não é pela palavra, mas é do corpo. Então, eu já dei o exemplo dessas trocas de olhares. E tem o não dito que é o conceitual, que é usado muito na sociologia, na psicologia, na filosofia, que é a noção assim de o não dito, ele está colocado às vezes como um implícito, aquele implícito que complementa, né? Então, se eu falo, nossa, o inverno vai começar, o que está implícito? Está implícito que eu entendo que existe uma maneira de mensurar, analisar o clima, se o inverno vai começar, tem uma outra maneira de um outro rótulo, uma outra dimensão de capturar. Ou quando eu digo que eu sou lésbica, está implícito, não dito de eu dizer que eu sou lésbica, é de que eu acredito que exista a heterossexualidade, né? Então, conceitualmente, de uma maneira, né, de vários desdobramentos, existe essa maneira, quando você afirma uma coisa, o não dito também afirma várias outras questões. Mas
vou focar aqui um pouco na questão corporal. Desculpa, Thaís, Pode poderia falar. ter um quarto não dito que é, que é ocultado ou impedido de ser dito? Ah, sim, lógico. Que é o omitido. Ou aquilo que é dito, mas não é mostrado, como foi o caso de uma parte da entrevista, que eu achei muito estranho, inclusive, ter sido divulgado isso, porque se foi censurado, como é que logo em seguida já estavam vazando? Eu acredito que foi porque o El País levou material, a Folha levou e o Lula tinha também, o Ricardo estava lá. Então, se você observar as imagens integrais, tem da Folha, que são várias câmeras, inclusive, que começa depois do pronunciamento dele. Inclusive, eu acho que se você olhar o tempo, está 1h55, ele demorou mais ou menos 5 minutos para ler. Se você olha o que o Lula disponibilizou, tem 2:02, uma coisa assim. Do El País eu não reparei. Mas eu acredito que foi autorizado mais de uma produção de material audiovisual. E não interessa mesmo, né? O pronunciamento a gente pode sempre ficar falando, podia ter dito isso, mas eu acho que foi um bom resumo. Eu acho que saiu uma coisa que eu admiro nos últimos tempos do Lula, desde antes da prisão, é de que ele já tinha se descolado daquela narrativa que a Dilma está até hoje, né? De que o golpe é algo interno, de que o Cunha e que foi, né? Então o Lula, no pronunciamento dele e depois na entrevista ele abre os olhos para essa questão geopolítica, para o imperialismo. Acho que isso é muito importante. E é tão importante porque o Lula é fantástico nesse sentido, né? Que pessoas que odeiam ele estão assistindo, né? Eu não consigo assistir muito pessoas que eu odeio. Eu confesso, assim, eu dou aquela... Mas eu percebi, assim, a minha sogra mandou falar, meu primo, aquela briga com o primo, ele tá falando não sei o que do Lula, que o Lula, não sei o que. Eu falei, bom, tem o lado positivo de que ele tá assistindo o Lula, né? Tipo, ele consegue, inclusive, isso. Mas eu acho que o pronunciamento foi importante, assim, para pontuar algumas questões e que também acho que orientou, de alguma maneira, a postura olha, se vocês não perguntarem, isso aqui eu quero dizer. Acho que isso foi razoável, foi importante. E não é à toa que a Folha bloqueou, porque era um conteúdo histórico, vai ficar, querendo não. Não sei se foi só ele que escreveu, acho que não, né? Deve ter sido ele e os advogados e tal. Sobre algumas questões que eu observei corporais, assim, começou já, a Bergamo já foi na pauta do DE, né? Eu achei curioso. A primeira pergunta foi: como é que foi o processo? O que você sentiu no dia da prisão? Daí ele fala, ele começa a falar. Thaís, só antes de você falar do que ele fala, eu queria dizer o seguinte: a Mônica Bergamo é claramente uma espectadora do Duplo Expresso, né? Ela teve uma época que a gente estava investigando a questão lá da Odebrecht. Assim que o Marcelo Odebrecht saiu da cadeia, ele ficava plantando umas coisas para tentar ameaçar e tentar conseguir negociar. Então eu falava, agora que eu saí, eu vou acessar o meu HD que tem coisas bombásticas, vou recuperar o meu laptop. Aí a gente ia, aí ela publicou isso como notinha, né? Marcelo Odebrecht saiu, ele vai acessar o não sei o que tal, que estava na casa dele. Aí eu fui e falei aqui, mas que porcaria é essa que o cara sofreu batida, busca e apreensão, o pessoal levou tudo, fez cópia, e agora ele vai, uma coisa que a PF não tem, que não sei o que, por favor. Aí no dia seguinte ela vai e fala, não é bem assim, não sei o que tal, não. Aí ficou assim, umas 3 sequências de bate-bola, assim, 3 dias seguidos. Então, claramente, aí você vê na coisa dela, a insistência dela com o Eduardo Cunha, né? Todo mundo ela pergunta, mas e o Eduardo Cunha na prisão? E ele na prisão? Por que ela não vai lá fazer uma entrevista com o Eduardo Cunha como ela fez essa na prisão, né? Curioso. Então ela tem realmente esse bate-bola e eu também prestei atenção com você, que a primeira pergunta dela foi essa, tentando ir na nossa pauta aqui com relação aos bastidores do que levou, né, da indução ao erro do Lula no sindicato de se entregar. Sim, e daí ele faz uma contextualização falando que ele sempre soube que ele seria o alvo e tal, mas aí um dos princípios, óbvio, eu não sou especialista, mas a gente vai estudando um pouquinho, vê essa coisa corporal, né, de que quando você afirma uma coisa negando com o corpo, isso é básico, assim, de interpretação, de coisa. Daí ele fala, na hora que ele fala,
havia uma briga. Outra coisa curiosa, a Bergamo estava preocupada com o tempo das perguntas, então como ele fez aquele contexto e tal, ela já queria cortar, como quem diz, ele não vai falar, vou pular para outro. Daí ele fala assim, não, quero falar. Daí ele fala, porque houve uma briga lá, ele está nitidamente ciente dessa questão que está colocada aqui fora, do que houve ou não, se ele foi induzido ou não, porque ele fez questão, ele falou, pode retomar o vídeo lá, quem quiser, ele faz assim, houve uma briga lá, tinha gente, ele até dá uma risada, assim, tinha gente que falava que era para eu ir embora, tinha gente que era para eu ir para uma embaixada, tinha gente que falava para eu... Daí ele fala assim, eu tomei a decisão, gente, olha, o vídeo é muito incrível, ele fala balançando a cabeça, ele falou assim, eu tomei a decisão de ficar aqui, mas assim, fazendo assim. Daí a Bergamo fica meio indignada, assim, ela fala, mas você vai morrer, você volta a falar assim, você vai morrer de velhice aqui, né? Mesmo assim, você acha que você tomou uma decisão certa? Daí, de novo, ele tomaria outra vez. Então, assim, eu achei isso, óbvio que não precisa ser definitivo, mas ele tem que ser digno de nota, né? Assim, as pessoas que são mais especialistas em linguagem corporal, minimamente vão ficar impactadas, porque obviamente que eu tomei todo o cuidado de observar se depois da entrevista ele tinha algum, né? Às vezes está ali um déficit de uma esquizofrenia. Não, na maior parte das coisas que ele afirmava, quando ele negava, mas nesse ponto específico ele negou com a cabeça nitidamente. Outra questão... Thaís, antes de ir para outra questão, só queria dizer o seguinte, obviamente eu não coloquei isso no meu artigo, eu me limitei a colocar os relatos objetivos, aferíveis objetivamente por qualquer pessoa, que era relato da Gleisi Hoffmann, relato do Lindbergh Farias, 2 vezes, inclusive um na semana em que o Lula deu a entrevista, Stedley, o próprio Lula, quando ainda estava solto, a mão já coa, então para não ter controvérsia, né, polêmica possível para quem tem boa fé, mas inclusive, isso eu não coloquei lá, a gente, o Wellington Calazans e eu, que a gente estava falando com gente no sindicato, teve a oportunidade, quando estava essa discussão resiste ou não resiste, de conversar com pessoas que estavam do lado do Lula, em que a gente ouvia a voz de fundo do Lula dizendo isso do cerco, o pessoal quer que ele se entregasse, que ele queria resistir, etc, etc. Então, assim, não tem margem de dúvida para a gente. A gente estava ouvindo o que estava acontecendo lá com a voz dele de fundo. Então, aqui não cola. Mas, enfim, no artigo eu me limitei a colocar coisas que são objetivamente aferíveis. Sim, depois já estou terminando, que me dá acho que, deixa eu olhar aqui o relógio, eu me perco, tá, mas eu quero fazer também uma pontuação, assim, sobre o que eu acho dessas questões, assim, porque é óbvio, quando ele tinha um objetivo ali, para além de todas as negociações, também tinha a negociação dele, Lula, o que ele quer, o que ele acredita, né, então, assim, eu vou tentar falar disso mais para o final. Daí outros pontos que eu acho que eu já falei da família, que teve essa questão de ter sido colocada 2 minutos antes, que era nitidamente para ele não poder falar quase nada. E quando foi Florestan que questionou essa questão financeira da família, de se ele tem medo pela família aqui fora, não sei o quê, é um dos poucos momentos que ele fecha o corpo, pode notar, ele fecha o corpo, ele põe a mão na garganta, ele fecha a gola da camisa enquanto ele está escutando a pergunta. Eu noto isso porque, acho que eu nunca falei com vocês, mas eu acho muito cômico. O Rui Costa é um Rui. No sábado, lá quando é da TV dele, do lado do PCO, e quando é na terça-feira no 247. Pode notar, que é muito curioso. No 247, ele está sempre assim, com o braço fechado, assim, ouvindo e tal. E no PCO, ele está sempre assim, aberto, não sei o quê. E eu sempre comento isso com as pessoas que eu assisto, falo, nossa, é nítido a postura, né? O que ele está disposto, o quanto que ele pensa várias vezes, né? E na modo que ele está sentado e se colocado, né? Se mostrando para o público e tal. Isso eu notei muito, assim, na hora da família. Logo no início também, quando ele falou da candidatura, se ele tomou cuidados para fazer ali uma cirurgia estética com esses problemas, com essas faltas de arestas que estão no partido aqui por conta do PT jurídico e tal, nessa questão da candidatura ele foi bem explícito, assim, ele tomou muito pouco cuidado, ele falou,
eu tinha absoluta certeza que eu ia ser candidato, não tinha um advogado que dissesse que eu não seria. A postura dele... O Haddad não era candidato, não digo, não era advogado dele? Pois. E ele advogado fala... não de defesa, ô Thaís, advogado não de defesa, mas advogado de ataque, né? Ele, o generagão, defesa dele, né? O Haddad foi advogado de defesa dele próprio. Eu acho que é o único exemplo na história mundial em que o advogado era o maior beneficiário da derrota do cliente. É incrível isso. O advogado era o próprio promotor dele. E ele afirma essa questão de que ele era candidato, que ele queria ser candidato e tal. Daí ele fala assim, eu tive que assinar uma carta. Depois da loucura do Barroso, eu tive que assinar a carta. E isso... vou fazer um link que eu acho que algumas pessoas comentaram, inclusive tem gente até tentando abafar essa história de que ficou bastante nítido a maneira como ele... silenciou o Haddad na entrevista, né? Assim, da mesma maneira que você mostrou, Rômulo, que no dia lá da prisão, no trio, ele fez questão de mostrar frieza ao Haddad, de novo, aqui foi um não dito que causou estranheza a ponto da Bergamo falar, e o Haddad? Né? Porque em algum momento da entrevista, a Bergamo falou, e a esquerda, e a nova esquerda, quem que você acredita que pode, né, surgir... E fala do Ciro, daí ele faz aquela, né, discussão sobre o Ciro e tal. Ele fala Ciro, ele fala governadores do Nordeste, Flávio Dino, ele fala o Boulos e fala até Marina Silva, assim, pô, mas ela e tal, até a Marina Silva ele coloca, aí a Mônica Bergamo, quando ele já ia passar para o não, mas e o Fernando Haddad? Não, Haddad, aí vai que ela começa a protocolar. O Haddad é aquele que usou o chapéu de couro, né? Representou bem a candidatura e tal, aí vem com esse papinho, né? Mas eu prestei atenção nisso também, e era outra coisa que eu ia falar, mas me fugiu agora. Pode falar, Thaís, prossegue, por favor. E ele fala 2 momentos. Por um momento ele fala quando eu tive que assinar para o Haddad, e depois ele é obrigado a falar quando a Bergamo fala, mas era o isso. Haddad Eu lembrei que era, Thaís, sobre essa questão do tive que assinar. Quem acompanhou ao vivo o dia, né, foi o 11 de setembro, um dia terrível, é o nosso 11 de setembro, em que esse documento foi assinado. O PT tinha armado, né, um palanque lá para fazer uma festa do Haddad na porta da cadeia, né, o pessoal com palanque e tal, e Haddad é candidato, no dia, né, que o Lula abriu mão de uma coisa de um mau gosto, assim, uma falta de visão do pessoal que vive na própria bolha. Mas vocês vão de lembrar que não foi rápido, não. Não foi rápido, não. A Gleisi, não, quem leu a suposta mensagem do Lula foi o, salvo engano... Se não foi acho que foi o Sigmaringa Seixas, até já falecido. Acho que foi ele que leu a tal da mensagem. A tal da cerimônia que era para sagrar o Haddad de candidato atrasou 4 horas, não foi pouco não. Eles ficaram lá 4 horas convencendo o Lula de como seria esse texto, o texto do Lula, que seria lido pelo Sigmaringa Seixas. Então, assim, não foi fácil essa história deles convencerem lá, por causa da loucura do Barroso. E não era loucura do Barroso, mas loucura conjunta Barroso, Haddad, o advogado lá, Ferreirinha, o Eugênio Aragão, enfim, aquilo ali foi um grande teatro no TSE para chegar lá com aquele prato feito, olha, tem que ser isso, porque senão não sei o que tal, mas mesmo assim ele resistiu 4 horas a assinar o tal do papel, Thaís. Sim. E foi muito perto do período, né? Acho que o prazo era 7 horas e eles liberou e saíram para frente da PF, era quase 6, assim, foi muito perto, assim, foi um estresse. Tanto é que o povo que estava a favor do Haddad e tal comemorou, né? Literalmente. E lembrando desse dia que foi, inclusive, o 247, que capitaneou, que fez a campanha e tal, uma coisa que me chamou muita atenção é de que o Lula fez uma questão absurda de promover o canal Paz e Bem, que ele falou, eu estou fazendo um curso, eu assisto, e o Paz e Bem é do Mauro Lopes, que trabalha no 247. E ele não citou, assim, se ele fez questão de falar do Paz e Bem, e ele falou algumas vezes que ele assiste, e que ele tá, para mim ficou bastante chamativo o fato de que ele não fez questão, porque é óbvio que agora milhões de pessoas vão querer saber que Paz e Bem é isso, né? Então ele não fez questão, por exemplo, de ressaltar o 247, que teoricamente ele
ele assiste, porque eu acredito que é o que dão para ele assistir, então ele assiste o que tem no pendrive. Mas eu acho que vale essa ressalva aí de que ele não falou, não fez propaganda do 247, embora tenha feito do Faz o Bem. E uma coisa, a questão dos militares, que eu acho que a gente pode fechar nisso, quando ele falou, a única hora que ele se exaltou, eu percebi que foi nos militares, né? E ele cresceu, ele levantou os braços, ele falou alto, ele se exaltou. E ele, uma questão que ele fala, que eu fiquei pensando nos implícitos que estavam ali, porque ele fala, eu quero conversar porque quem foi que investiu mais e que deu mais para ele? Eu fiquei pensando na mensagem que está ali por trás de que não se trata de uma questão, os militares não estão pensando institucionalmente, né? Acho que isso é uma coisa que foi dada, assim, a ganância não é pela instituição Forças Armadas, porque se fosse por isso, eles teriam seguido uma agenda lulista e petista. E ele coloca essa questão em xeque, né, de uma maneira pouco explícita, e mostra que a ganância que é uma questão individual e que está fora do escopo constitucional, né, da maneira que eles confundem a postura. Ele fala, vocês têm milhões de quilômetros quadrados para proteger, só faltou falar, nem tem condição para tanto, né? Então, essa foi uma maneira interessante de colocar. E um outro ponto importante, 2 pontos para terminar, que a Bergman pergunta quem são os adversários. Daí ela fala que o Bolsonaro, os militares, e ele responde falando do Moro. E me responde errado ainda. Fala aquelas coisas de assustar. Fala, o Bolsonaro falar com o José Bergs, não, é o Moro, então, o Moro. E daí ele desenvolve essa questão com o judiciário. E aí eu acho que é uma das coisas das contradições que eu acho que ele faz de propósito dentro dos limites que ele está colocado ali. Porque antes dele ser preso, ele já tinha escancarado a discordância que ele tinha em relação a esse legalismo de resistência, né? Que aí a gente tem que também distinguir tanto uma resistência da pessoa dele, pessoa física que está sendo presa, e também da pessoa jurídica que representa uma resistência política, agenda contra o golpe. A gente já mostrou aqui em outros episódios, quando ele foi gravado com a Dilma, que ele falou que ele não acreditava. Tem aquele vídeo que a gente mostrou a incoerência do Haddad, né, que mostra várias vezes que ele chama o judiciário de cartel, de máfia, enfim. E nesse momento ele trazendo o alerta que o Piero trouxe, né, de que não tem como livrar o Lula sem que a população entenda que o adversário é o judiciário e a Lava Jato, né? Só que ele fica nessa prisão, ele está refém dessa escolha institucional do partido, né? E aí eu vou para a questão do que eu acho que de alguma maneira norteia o Lula sempre. Você fala isso no artigo, que ele deixou claro durante a entrevista que o PT é o único partido que ainda existe. Ele acredita nisso, ele falou que é o único partido que está estruturado em todos os estados, que o PT não morreu, perdeu uma eleição, não morreu. Ele falou, fez questão, mesmo a Mônica Bergamo tirando o sarro dele, ele falou que ele não desistiu de ser presidente. Daí, se é uma mandelização ou não, eu acho que no contexto que ele está, em que ele está sendo refém, inclusive de uma parte do partido que boicotaram ele ainda dizia assim, eu estou aqui com o meu pé coçando para ser presidente, para tomar conta disso. Eu achei isso corajoso, porque ele podia ter dado, ele é muito inteligente, ele tem uma oratória ótima, ele podia ter passado pela gente em muitas questões. Então, uma coisa que a primeira sensação que eu tive, até mesmo sem de ver na íntegra, foi um alívio de que o Lula precisa falar também, ele tem muitas responsabilidades, mas assim, sabe como a gente fala todo dia assim, o Bolsonaro está governando para o núcleo duro dele, o Bolsonaro fala para a base dele.
o lulismo, né, a resistência do golpe lulista estava órfão disso, né? O Lula, de alguma maneira, também precisava falar para o seu núcleo duro, que as pessoas que escutam ele e tentam entender, que vão atrás. Eu acho que esse foi um ganho, que as consequências podem ser otimizadas pela gente que está aqui, livre e disposto a organizar uma resistência. Então, e o bonito do Lula, né, em contraste com o Bolsonaro, e isso fica evidente na entrevista toda, eu já tinha colocado naquele artigo, quando eu falei do perfil, né, populista do Bolsonaro, é de que o Lula, ele tem esse populismo, ele tem esse carisma, mas ele faz de uma maneira política, né? Ele é um ser político que inspira política, né? E ao contrário do Bolsonaro, que é um ser que é apolítico, que diz não gostar e que governa implodindo as relações políticas. Então, nesse quesito... Há uma dúvida se ele realmente governa, né, Thaís? Independente das explosões. Você falou disso, lembrei. O que é importante, a gente fala, o Bolsonaro fala essas coisas porque é o que o povo dele quer ouvir. Então. Gente, isso faz parte da política, a gente detesta, mas é uma das poucas coisas que o Bolsonaro faz bem dentro do jogo de poder. E o Lula tem isso também, não é à toa, entendeu? Que ele fala, está sendo governado por um bando de maluco, eu quero tomar minha cachaça. Por que isso? Porque outro ponto que também queria, que ele tem essa responsabilidade não só com ele, mas com a instituição do partido e com o legado, acho que não tem dúvida de que ele se preocupa com o contexto, principalmente porque deve ser muito pesado saber que você é uma peça tão estrutural, né, para provocar mudança, né, e ao mesmo tempo você ter esse poder e não ter. Mas o quão é bonito ele ser esse ser político na maneira de ele falar, né, ele explica, é bonito quando ele explica o que é o BNDES, daí ele explica, ele vai falando de economia, ele vai falando de previdência, ele vai falando de militares, ele explica, né, não é por isso que eu falo, ele inspira a política, ele de alguma maneira ele vai alimentando as pessoas que estão ali para ouvi-lo e gosta dele. Eu acho que não dá para a gente ignorar que é necessário falar também para os seus. O Lula, principalmente, que estava um ano quieto. E eu acho assim, sobre essa polêmica, sobre se ele abriu mão, se já tem uma negociação, eu espero realmente que a entrevista da TVT e o Intercept conseguiu também, né? E, bom, a TVT é do sindicato e a Intercept a gente já falou bastante. Da TVT provavelmente vai ser uma oportunidade mais de palanque mesmo, e óbvio que com as mesmas restrições e negociações, mas esperamos que seja mais fluido. E que ele tenha mais poder de impor os limites. Olha... Eu acho que, historicamente, foi um ganho, né? E um fôlego para quem está disposto. Agora, eu não acho também, isso para mim ficou um pouco evidente, que é óbvio que o Lula tem muitas preocupações, né? Com ele, com a família, com tudo. E também, se ele estiver de saco cheio, acho que é o direito dele. Mas eu também acho que ele é sagaz o suficiente para fazer o que o golpe faz nos acordos, sabe? Tipo, tem muita gente que faz, não é? Que a CIA faz acordo com a CIA e depois a CIA dá um chute na bunda. Às vezes eu tenho essa experiência também, de que tem uma sagacidade colocada, de que ele está, né, tocando ali o pianinho de acordo com o que estão falando, mas nas possibilidades de jogar uma contradição, de não falar uma coisa, né, ou de tentar colocar uma agenda de resistência. Isso foi fenomenal, que é um grande não dito implícito, né, quando ele fala resistência na Avenida Paulista? Vocês vão resistir, vocês vão lutar contra a Previdência na Avenida Paulista? Né?
Não, É tem que que resistir. resistir na Avenida Paulista com sombrinhas e guarda-chuva só pode ser para garoa de São Paulo, né? Só isso que dá para resistir Só com isso. faltou ele falar do guarda-chuva, né? Daí ele falou, não, tem que ir na frente da casa dos políticos, tem que ir na rua. Daí eu lembrei dele no trio, né? Falando, vocês têm que queimar pneu. Exatamente, Thaís. Inclusive, eu ia encerrar com essa fala. Eu já peguei aqui o vídeo, quando ele fala isso de novo lá no final, que eu acho que é a grande mensagem que ele... você fala dessas contradições, né? Embora ele fique falando, não, o STF tem que recuperar os brilhos, aprovou o célula-tronco, casamento gay e tal. Ele sabe, quer dizer, talvez, eu quero crer que ele já sabe que dali não sai nada. E aí no final ele fala, não, tem que ir pra rua, tem que fazer, tem que acontecer e tal. Que é a mesma mensagem que ele falou. E o Wellington, até para ele, a parte mais importante, ele considerou esse chamamento à luta de verdade, né? E não essa luta institucional que não adianta mais nada. E foi exatamente como ele concluiu lá a fala dele no carro de som no dia lá, no palanque, no dia lá da prisão. E o que está implícito nisso, né? Que às vezes a gente passa batido. Se ele falou isso, ele está falando para quem? Porque quem que organiza a resistência? Né? E foi uma crítica e um tapa na cara dos companheiros dele, que vão lá e visitam ele. Porque, assim, se é isso que estão chamando de resistência, tá ridículo. Foi isso que ele falou. Então, ele está falando ali para os líderes do PT, para as pessoas que estão dizendo que defendem ele. Então, o não dito foi, não temos resistência. Muito bem. A resistência que está colocada, faltou ele falar, um telequete, vamos mudar essa maneira de se colocar e de viabilizar a resistência, né? Tanto quando ele falou do sindicato também, né? Ele deixou explícito, isso não foi nem o não dito, de que o sindicato não sabe nem para que serve mais, ele precisa se reinventar de si mesmo. É isso aí. Thaís Moia, eu sugiro que você pegue as suas anotações aí e converta num artigo para a gente poder publicar com recorte da sua fala, que eu acho que é sensacional. Eu não vi ainda uma análise da linguagem corporal enquanto o Lula falava. Eu deixei aberto a janelinha, mas eu ficava fazendo uma coisa paralelamente, fiquei mais ouvindo o áudio do que propriamente vendo a imagem. Então, essas coisas que você trouxe são novidades até mesmo para mim, que eu vi lá às 2 horas e um pouquinho. Então, muito importante isso aí. Eu acho que a gente tem que fazer essa mensagem, complementar ainda mais, né, um pouco a análise desse que é o fato político da semana, do mês, enfim. É muito importante que vai repercutir. Thaís Moia, muito obrigado pela sua participação e fica aí o pedido para que você ajude a gente a divulgar essa mensagem digitando aí essas suas anotações. Pode ser? Sim, pode ser sim, gente. Maravilha. Conversamos aqui Obrigada, viu? Nós que agradecemos. Pedro. Bom dia. Agradecemos. Nós que agradecemos. Agradecemos, sem dúvida. Mas a gente conversou com a Thaís Moia, ela que é socióloga, e como eu falei, foi uma testemunha ocular da história, estava lá no sindicato e seguiu, assim, minuciosamente, a mesma minúcia com que ela assistiu essa entrevista, ela foi acompanhando os processos de telequete, né, os processos jurídicos, que na verdade eram telequete lá do presidente Lula.